encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido e vida forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Boa noite, irmãs e irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, amém? Falar com Deus nos satisfaz, irmãos? Faz bem ao nosso coração, não é verdade?
Nós estamos aqui nessa noite para louvar, para adorar, para engrandecer o nome do nosso Deus, para deixar também que Deus fale ao nosso coração. De fato, Ele já fala ao meu e ao seu coração, mesmo antes de estarmos aqui nesta noite. Ele já nos chamou para estarmos na sua casa e nós atendemos a sua voz. Ao atender a voz do Senhor, nós nos achegamos na presença dEle. Que o seu coração nessa noite esteja cheio da presença do Senhor, que você esteja sensível a ouvir a voz de Deus, porque Ele fala, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para fazer a leitura comigo do texto da Palavra de Deus, que está lá no livro do primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 2. Você pode abrir a sua Bíblia se você quiser, ou pode acompanhar a leitura da Palavra de Deus que está na projeção. Nós vamos fazer essa leitura em pé. Aqueles que puderem se colocar em pé. Faremos a leitura responsiva, alternada. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos e irmãs o segundo, e assim sucessivamente. E o versículo 10, que encerra essa sequência, nós leremos todos juntos. O texto diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Todos juntos. Os que contendem do Senhor são quebrantados. Os céus trovejam contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, nós acabamos de ler e ouvir o Cântico de Ana, praticamente completo. Hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui fazendo a palestra para as mães, em celebração ao Dia das Mães, nós nos lembramos da história de Ana, como Ana foi uma mulher sábia e foi abençoada por Deus, de acordo com a sabedoria dada pelo próprio Deus. Nós falamos aqui hoje de manhã que o princípio de toda a sabedoria é o temor ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos dá sabedoria, aquele que nos abençoa, aquele que nos dá força. Ana, quando ela canta isso, inspirada pelo Espírito Santo, ela está ali apenas revelando aquilo que é a grandeza, a majestade e o amor de Deus, assim como ela foi abençoada num ato de fé. Eu e você somos abençoados nesta noite também. Amém, irmãos? Você é abençoado, você é abençoada, minha irmã. É o Deus Todo-Poderoso que está aqui nessa noite, falando ao meu e ao seu coração. Ele está ouvindo a sua oração, está falando comigo e com você. Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, merece toda a nossa gratidão. Vou continuar declarando isso ao Senhor nesta noite, para um hino de adoração. Deus, teremos mais uma palavra de oração.
Pai, nós queremos a palavra que darmos. Ao mesmo tempo, ó Pai, eis perdoados no teu nome. Temos reconhecido a verdade para Senhor. Então, reconhecimento, as bênçãos que dá dia após dia, privilégio de ser. À noite, nós louvamos e agradecemos pela vida de cada mãe que está aqui, pela vida de cada mãe representada aqui. Tá? Irmãos e irmãs, nós temos alguns agradecimentos e alguns avisos também a fazer para a igreja. Nós estamos aí na segunda semana de realização de culto aqui no Salão Social, por conta da nossa reforma da pintura lá no espaço do templo. Pedimos para que os irmãos e irmãs estejam orando pela vida da igreja, para que tudo vá bem, para que essa parte da reforma da pintura possa ser tudo em paz, está caminhando, graças a Deus. Em breve a gente deve retornar lá para o templo. É uma primeira etapa da pintura, temos a segunda etapa depois, que é a parte da pintura da madeira. Mas essa não é tão complexa como a que estamos tendo agora, que precisa de andaime, é alto. Então nós devemos ficar aí mais 1 ou 2 domingos para hoje, e a gente encerrar essa obra, depois a gente retoma para a parte de baixo. Bem, irmãos? Então, assim, não estranhe se a gente tiver alguma intercorrência aqui, porque é um espaço adaptado. Às vezes dá um probleminha no som, às vezes dá um probleminha na projeção. O culto vai estar na internet, não está sendo transmitido real, porque chega aqui, a gente não vai fazer essa adaptação porque o prazo é muito curto. Faríamos, obviamente, fica bastante tempo aqui, mas não é o caso. Então, tirando essas questões, a gente vai se adaptando e vai dando tudo certo. Bem, irmãos, nós queremos agradecer. Hoje para o dia. Foi gostoso, irmãos? Foi muito bom, né? Uma benção, irmão. Aqui, abarrotado de gente, das mães. E olha, é um negócio que não é inédito, mas que é diferenciado, é que os homens envolveram na organização do carnaval. A gente quase conseguiu, irmãos. Quase que a gente conseguiu, só os homens se organizarem aí, mas nós temos uma mulherada aqui que gosta de arregaçar as mangas, né? Quando eu cheguei aqui, era 8h30, estava cheio de mulher ali na cozinha. Não sei o que aconteceu, né? Mas daqui a pouco, jeitinho, a gente vai falar, irmã, obrigado, agora vai lá, porque nós precisamos homenagear vocês. Deu tudo certo, irmãos. Olha, vocês podem acreditar que quando ficaram só os homens lá na cozinha, eles arrumaram tudo, organizaram, lavaram a louça e até secaram a pia. É para glorificar de pé, né, irmãos? Bênção do Senhor. Irmãos, brincadeiras à parte, nós agradecemos a todos os nossos irmãos aí que se envolveram, que colaboraram, e agradecemos às mães que atenderam o convite, participaram, e nós tivemos um tempo muito abençoado, homenagem das crianças no final, para o deleite dos pais e a alegria da igreja. Então foi muito bom. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, nós temos também um agradecimento e um convite. Ontem, pela manhã, até a hora do almoço, nós tivemos o bazar aqui na igreja. Foi bem movimentado, foi muito bom. Nós agradecemos a todos os irmãos e irmãs que nos ajudaram, que se envolveram no bazar. E nós fazemos o convite para que, no sábado que vem,
nós continuemos aí participando. No próximo dia 20, portanto, nós teremos mais um bazar com início às 9 horas da manhã, mais ou menos a hora do almoço, e a arrumação começa às 8, para a gente abrir as portas às 9. Então, quem quiser participar e nos ajudar com organização, com venda, enfim, tem bastante serviço, né? Então você pode participar, dê o seu nome e esteja aqui, por gentileza, às 8, para poder ajudar e organizar esse espaço. Como é que você pode participar? Você pode participar vendendo, comprando. Nós sempre fazemos a nossa comprinha quando a gente passa aqui, sempre tem alguma coisa boa, né? Ontem a gente levou ali alguns itens. Você pode ajudar arrumando, você pode ajudar evangelizando também. Você sabe que tem a feira aqui do lado, tem um grande fluxo de pessoas que entram, pessoas que passam ali na porta, que ficam ali. Então a gente está sempre ali orando, intercedendo e cercando também, né? Se der abertura, nós vamos falar do amor de Deus, não tenha dúvida disso. Tem muita coisa para fazer e você pode colaborar. Amém, irmãos? Os demais avisos, se tivermos, nós vamos passar aqui ao final do culto. Pode falar, Ismael. Isso, muito bem. Nós tivemos também a colaboração de 2 irmãs da área da saúde, que auferiram pressão do pessoal que veio aqui, passou. Então, já teve gente que saiu com o peito estufado falando, eu estou bem. Já teve gente que saiu assim, deixa eu preciso ir no médico para dar uma olhada, que minha pressão está um pouquinho alta. Mas, enfim, foi um trabalho de utilidade pública também e uma prestação de serviço. Vai ter sábado que vem de novo esse trabalho? Não? Também a gente vai folgar demais se a gente ficar pedindo, né? Mas também não custa perguntar. Enfim, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos agora, irmãos e irmãs, continuar cantando e louvando ao Senhor. E nesse primeiro cântico nós vamos fazer também a consagração dos nossos dízimos e ofertas. Então eu quero orar nesse instante por todos aqueles que já entregaram seus dízimos por depósito, por transferência, e também pelos dízimos que porventura serão entregues aqui nesta noite. Se você tiver o seu dízimo ou a sua oferta aqui, você poderá vir à frente nesse primeiro cântico e fazer também a sua consagração em nome de Jesus. Sempre lembrando, irmãos e irmãs, que no mês passado nós apresentamos o relatório de contas da igreja e fizemos um convite, na verdade um desafio à igreja, para que a igreja responda sempre positivamente na fidelidade dos dízimos e ofertas, porque o ano passado nós investimos bastante dinheiro aqui nas reformas do templo, né, no elevador, e continuamos investindo aqui nessas obras. Então é muito importante que você continue participando. Amém? Colocar em pé e orar em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças pelos dízimos e ofertas que têm sido entregues na casa do Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor continua fiel e continua a nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a manifestação do teu amor, as tuas bênçãos e providências, ó Pai, continuem sobre a vida do teu povo. Que continuemos fiéis ao Senhor, que continuemos fiéis, ó Pai, à manifestação de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que a tua igreja continue sendo sustentada através dos dízimos e ofertas e que assim, ó Pai, nós continuemos investindo positivamente e poderosamente na obra do Senhor. Nós louvamos assim, te pedimos essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor. Mas nesse primeiro cântico nós vamos cantar aquele texto que está lá em Salmo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então que isso seja uma verdade para nós, que nós sempre nos baseamos nos conselhos de Deus, da palavra de Deus, não do que prega o mundo, não dos conceitos do mundo. Amém?
seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amém. Que nós possamos ser bem-aventurados, estarmos sempre firmes, seguindo os conselhos da palavra de Deus. Amém? Nós vamos cantar agora Reina em Mim, que isso seja verdade também na nossa vida, que nós ouçamos os conselhos de Deus, mas que nós deixemos Deus reinar na nossa vida, nos nossos planos, nos nossos sonhos, nos seus pensamentos, que Deus sempre reine. Amém? Sobre toda a terra tu és o rei,
Amém. Louvado seja Deus. Às vezes, quando a gente canta os cânticos, a gente começa a prestar atenção no que a gente está cantando. Quando a gente declara sobre o meu pensar, sobre o que eu falar, aí a gente se lembra que de vez em quando a gente pensa cada coisa, né? E fala cada coisa. Tá indo para o trabalho, no trânsito, enfim. Mas que Deus nos transforme a cada dia, que cada dia a gente seja melhor, em nome de Jesus, amém? Vamos cantar que maravilhoso é estar na casa de Deus, maravilhoso é estar na presença de Deus, porque tenha certeza, o Espírito Santo de Deus está aqui conosco, amém? Amém, louvado seja o nosso Deus. Vamos aclamar ao Senhor, só Ele é digno do nosso louvor. Então Deus tem feito maravilhas por nós. Vamos louvar o nosso Deus, só Ele é digno de louvor aqui em nosso meio. Que na semana, quando vierem os problemas, quando vierem os desafios, se lembre dos momentos que você passou na casa de Deus. Se lembre como foi maravilhoso estar na presença de Deus na casa dele. Mas tenha certeza, Deus está conosco em todo o tempo. Aqui e fora daqui, amém?
Clame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de Deus. Senhor é consolo. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de Teu amor.
estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Senhor, aceita o nosso louvor aqui nessa noite. Nós somos imperfeitos, ó Pai, mas te pedimos perdão pelos nossos pecados. Purifica a nossa boca, a nossa alma, Pai. E aceita o nosso louvor. Abençoe a cada um que está aqui nessa noite. Trabalha, transforma aquele coração que está precisando de uma orientação, de uma transformação. Que o seu Santo Espírito, nessa noite, tenha liberdade para agir aqui no nosso meio, ó Pai, para mudar situações, para transformar vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. As crianças podem vir. Nós vamos orar, agradecendo pela vida das crianças. Estenda a sua mão direita na direção delas e vamos agradecer. Pai, nós queremos te dar graças pela vida dos nossos filhos e filhas, nossas crianças. Pedimos em nome de Jesus que a tua graça, a tua unção, venha sobre elas, que elas sejam agora ministradas na palavra do Senhor, na linguagem delas, e que elas continuem sendo grandemente abençoadas no Senhor. Oramos assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, no Dia das Mães, quem vai ministrar a palavra de Deus é uma mãe, né? Seminarista Thaís será responsável pela ministração da palavra do Senhor nessa noite. Quero que você, mesmo sentado, estenda a sua mão também sobre a direção da Thaís e vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças porque o Senhor nos levanta, ó Pai, para estudar e interpretar a tua palavra. E agora, nessa noite, o Senhor derrama a tua graça, a tua unção e a tua bênção sobre a vida da Thaís. Que a palavra que o Senhor colocou no coração dela possa ser transmitida pela sua boca e que a unção do teu Santo Espírito esteja sobre ela e que o teu Espírito esteja também falando aos nossos corações para que sejamos abençoados por esta palavra. Nós oramos assim, nós te agradecemos e nós pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Alegria estar com vocês aqui nesta noite. Então, eu queria dar uma boa noite aí e um feliz Dia das Mães para quem eu não vi de manhã. E também, né, para você que está novamente conosco aqui nesta noite. Também quero deixar aqui registrado um feliz Dia das Mães para as mulheres que irão nos acompanhar nessa transmissão que será gravada. Que o Senhor abençoe a sua vida e que essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração possa impactar a sua vida e trazer transformação, cura para você e para toda a sua casa. Semana passada, conversando com o Leonardo,
Ele falou assim, então na parte da manhã eu vou fazer uma palestra sobre as mães, e começou a falar sobre o projeto, e aí ele falou todo empolgado, eu falei, nossa, amor, que legal. Eu falei, e à noite? Ele falou, à noite eu vou pregar? Eu falei, não, à noite eu acho que seria legal uma mãe pregar, né? Num dia como este, a gente tem uma perspectiva também sobre o olhar feminino, né? E o Leonardo bem falou de manhã que Deus ele tem esse amor materno, né? Ele apresenta essa característica também. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no 1º capítulo. Embora hoje seja o Dia das Mães, então homens presentes aqui, não fiquem preocupados achando que eu vou falar só para as mulheres. O que Deus tocou no meu coração é para que eu falasse as famílias como um todo. Então envolve mãe, envolve pai e envolve filhos. O texto que eu vou ler ele vai ser um pouquinho extenso, mas eu quero que vocês compreendam que ele é necessário, porque o texto em si vai trazer muitas verdades e que nós vamos compartilhar aqui, né, daquilo que Deus tem para nos falar nesta noite. Então, mulher, atente seus ouvidos e traga cativo agora o seu coração para aquilo que o Senhor tem revelado para você nessa noite. Homens, de igual modo, atente os seus ouvidos e traga cativo o seu coração na presença de Deus, porque aquilo que Deus quer falar, eu tenho certeza que é poderoso. Então, Lucas, no capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do texto, primeiramente, do 5 ao 20. Depois nós iremos pular direto para o 24 e 25 e daremos continuidade até o versículo 56. Então, Lucas 1, a partir do versículo 8º, a partir do versículo 5º, diz assim. Todos abriram? Então tá bom, então vamos lá. Eu vou fazer a leitura um pouquinho rápida para a gente ganhar tempo aí, né, naquilo que Deus tem para nos falar também. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, de turno de Abias. Deixa eu só colocar mais pertinho que eu vim sem meu óculos. De turno de Abias, sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Prestem atenção. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. 8. Ora, acontecendo que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se de temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobediências à prudências dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. 24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. 26.
No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo seu nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se e muito pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis, e todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a sua serva, Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humanidade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despiu vazios ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Um texto aí longo. Se você não conhecia esses 2 textos, então hoje eu fiz o favor de apresentar a vocês. Acho pouco provável, porque é uma das passagens, né, muito conhecidas, que é a concepção de Maria, concepção milagrosa, né, de Jesus Cristo. E quando eu li a respeito de Maria, por ser uma mãe, uma mulher em que nós devemos nos inspirar, porque ela foi escolhida pelo próprio Deus para trazer a este mundo o Messias, eu comecei a ler antes. Comecei a ler desde ali do chamado e da promessa que foi feita ali a Zacarias. E nesse momento me abriu aos olhos 2 questões. A primeira era que Deus chamou uma família, começando em Zacarias, até chegar em Maria. E segundo, que tanto Zacarias quanto Maria estiveram diante do anjo, mas a postura de cada um foi diferente. Então, o convite para essa noite é que para você entenda que eu vou fazer aqui um paralelo entre o que aconteceu com Zacarias e Isabel e o que aconteceu com Maria. E como Deus escreve a história de uma forma que ela se completa. E eu creio que é assim com cada um de nós aqui nesta noite. Você crê que a história que Deus escreveu para a sua vida, ela se completa?
com a família que Deus te deu? Se você tem dúvida a responder essa pergunta, sonde seu coração. Porque a família onde Deus te colocou, mãe, foi aonde Deus te posicionou para o agir dele. A família onde o pai, né, que está aqui conosco nessa noite, onde Deus te colocou, pai, é onde Deus te colocou para também agir com milagre. Filho, todos nós aqui somos filhos. A família que Deus nos colocou, por mais desfuncional que ela talvez possa ter sido, ou por mais abençoada que ela tenha sido, ali é o lugar onde Deus nos colocou para que a obra dele fosse cumprida e completa. Então, a partir daí, nós vamos fazer aqui alguns apontamentos. O interessante é que nesse texto mostra que o anjo Gabriel, ele aparece primeiro para Zacarias. Quem que era Zacarias? Zacarias era um sacerdote. A palavra diz que tanto ele quanto Isabel eram irrepreensíveis, viviam, né, tudo certinho de acordo com os preceitos e os mandamentos do Senhor. Ou seja, era um casal admirável. Como nós dizemos lá no interior, era o casal 20. Aquele que a gente olha e fala, nossa, olha, ele sacerdote. Só que tem um detalhe. Isabel era estéril. E naquele contexto, uma mulher estéril era vista com maus olhos pela sociedade. Era um sinal de uma maldição, ou de um pecado oculto, de alguma coisa que não dava certo. Por isso aquela mulher tinha sido retirado dela o poder de gerar vida. Essa era Isabel. O texto diz que Zacarias orava a Deus pedindo um filho. E também dá a entender que Isabel também o fazia. Ou seja, aos olhos da sociedade, um casal que tinha tudo para ser feliz não tinha a felicidade completa porque lhe faltava um filho. Mas para Deus, Deus via ali a chance de operar um milagre. Interessante que quando o anjo chega para Zacarias, ele chega falando assim, ó. Cadê? Diz aqui. Disse o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, lhe dará um filho. Aí o anjo começa a falar um monte de coisa. Primeira coisa que Zacarias faz foi ter medo. Perturbou o coração dele. Ele ficou no maior medão. E aí o anjo começa a falar-lhe coisas, e quando a gente vai ler esses versículos, por exemplo, quando ele diz que pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, e será cheio do Espírito Santo desde o seu ventre. Ele irá diante do Senhor no Espírito, no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os filhos aos desobedientes, à prudência dos justos. E ele começa, o anjo ali, a fazer uma série de apontamentos para Zacarias, que Zacarias já conhecia. Porque o anjo aqui, Gabriel, está rememorando Zacarias daquilo que foi dito lá em Malaquias pelo profeta, no capítulo 3 e 4. Depois vocês podem confirmar. Que é quando ali, na profecia ali de Malaquias, ele diz que haveria de vir aquele que converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, chamando a prudência. O anjo está rememorando Zacarias dessas coisas. E está falando nada mais do que o seu filho será essa pessoa. Zacarias, diante daquela situação, então, o que ele olha? O que ele faz? Ele olha e fala assim, em tradução na linguagem da Thaís de hoje, tá? Então, anjo, mas eu sou velho, e eu acho fofo, porque ele não chama a mulher dele de velha. Ele fala, ela é avançada em dias. A Isabel também já era idosa. Ou seja, o anjo chega relembrando Zacarias de tudo aquilo que ele já conhece como sacerdote, dizendo que o filho dele, que ele tem buscado, que ele tem orado, que Deus está falando que vai dar para ele, e Zacarias do nada para e olha para a situação dele. Fala, eu sou velha e minha esposa é velha. E aí nós vemos que o anjo nessa hora, minha interpretação, tá? O anjo ficou bravo, o anjo deu uma carteirada. O anjo fala assim, ó, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, ele deu o nome dele, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficará mudo. E aí ele continua falando. E ele ficou mudo até o dia que o seu filho João nasceu.
É interessante o anjo falar assim, eu sou Gabriel. Quem conhece o significado da palavra Gabriel no hebraico? Eu conheço porque eu tenho um Gabriel em casa. Mas do hebraico ele é formado de duas palavras. A primeira que significa homem de força e a segunda, que é o El, é Deus. Ou seja, Gabriel, ele constantemente ele é nomeado como aquele que é o homem forte de Deus, o guerreiro de Deus, o enviado da parte de Deus. E nesse contexto, Gabriel é o mensageiro de Deus. E Gabriel não aparece só para Isabel, ele também aparece para Maria. Só há 2 anjos que são citados na Bíblia com nome, Gabriel e Miguel. E Gabriel então fala assim, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, eu estou ali, tete a tete com ele, eu estou te falando as coisas que Deus mandou falar. E a pergunta de Zacarias foi uma pergunta de quem não acreditou. Ele duvidou daquilo que Deus estava falando. E o anjo, então, põe ele no cantinho do pensamento e falou, é? Então agora você vai ficar lá até o seu filho nascer e você vai ficar mudo. Você não vai mais falar. Quando a gente vai para o texto de Maria, o anjo também aparece para ela. E no momento em que ela vê Maria, que o anjo já chega anunciando as boas novas para ela, o texto também diz que ela teve medo e que se perturbou, que se turbou. Na tradução, essa palavra, ela não significa apenas ter um temor, né? Aquele temor respeitoso, mas também aquele medo que te mexe por dentro. Quem aqui já sentiu aquela sensação de ter medo e dá até uma vontade de dar uma escorrida para o banheiro? Né? Aquilo que te mexe por dentro, dá aquele frio no estômago, dá aquele suador. É isso que aconteceu com Maria. Maria teve esse tipo de, o que está acontecendo? E pela segunda vez, Gabriel, esse guerreiro do Senhor e mensageiro do Senhor, diz para ela, calma. O primeiro ponto do que eu quero chegar é que a voz de Deus nos acalma. 2 pessoas em situações distintas, né, que envolve a concepção de pessoas destinadas a um propósito grandioso no Senhor, têm reações completamente diferentes. Zacarias duvida. Maria faz uma outra pergunta. Presta atenção na pergunta que Maria faz para o anjo. Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Vocês conseguem perceber a diferença? Maria, ela não duvidou de que aquilo aconteceria com ela. Maria, ela falou, mas como que isso vai acontecer se eu não tenho, né, marido? Se vocês não sabem, mas eu acho que a Maria aqui já sabe, Maria estava no final da sua adolescência, era uma jovenzinha, já estava né, prometida a José, mas o casamento não havia sido consumado porque eles ainda não haviam tido relações, eles não estavam morando junto. Muito provavelmente, Maria ainda estava aguardando atingir mais uma certa idade para que tudo fosse consumado. Então, a preocupação de Maria não era duvidar do Senhor. A preocupação de Maria foi apenas, como isso vai acontecer? E a postura do anjo Gabriel, eu acho muito fofa. Porque ele começa a falar para ela assim, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. E aí, em seguida, ele fala para acalmar o coração dela. Ele fala assim, a tua parenta Isabel já está, né, concebeu, está no seu 6º mês. Ou seja, o anjo dá para ela todo um contexto para acalmar o coração daquela jovem. O que não creu, teve ali um período no cantinho do pensamento, né? Teve uma punição. Maria, porque creu, foi consolada e amparada pelo anjo. O medo, irmãos, muitas vezes ele pode nos paralisar. Assim como Zacarias foi impedido de comunicar aquilo que Deus havia feito na vida dele. Vocês imaginam? Quantos anos que ele não pediu por um filho? Quantos anos que ele não pediu que a promessa fosse cumprida? Quantos anos ele não desejou, né, que a herança dele fosse trazida a este mundo? A sua esposa Isabel, de igual modo. Mas tanto Zacarias quanto Isabel tiveram que manter silêncio durante esse processo de concepção.
No versículo 24 diz que Isabel, ela ficou por 5 meses, ó, caladinho, quieta, juntamente com seu marido. Ela tinha capacidade de comunicar, ela tinha capacidade de falar daquilo que Deus tinha feito na vida dela, mas ela, junto com Zacarias, se mantiveram em silêncio. Apenas aproveitando aquilo que Deus fez com eles, mas eles não podiam comunicar aquilo que tinha sido acontecido, aquilo que Deus fez. Maria é incrível, porque a partir do momento, então, que ela entende o que vai ser feito na vida dela, aquilo que o anjo falou para ela e revelou para ela, ela fala, aqui está sua serva, vamos embora. E assim, então, diz que o anjo se afasta. Quando nós prosseguimos no texto, nós percebemos que ela toma uma atitude que eu acho muito interessante. Diante dessa situação em que poderia gerar muito temor, e eu creio que, em certo modo, né, gerou no coração de Maria, por ser jovem, desposada ainda, as coisas que aconteceriam, como seriam, né, o que o povo ia falar. Aqui no interior, a gente tem muito disso, né? Nossa, o que o meu fulano vai falar? Você viu filha de ciclano? Isso acontece. E Maria não estava, né, fora desse contexto. Mas Maria, ela tem uma postura muito interessante que a gente vai ver no próximo ponto. Então, o medo nas nossas condições de família, nas nossas situações que nos alcançam como mães, como pais, ele pode nos paralisar e nos impedir de comunicar as coisas grandiosas que Deus faz na nossa vida, assim como aconteceu com Zacarias, ou ele pode nos transformar em pessoas que anunciam. E por causa disso, então, a presença de Deus, no segundo ponto, ela nos move a nos comunicar a sua presença. Vou repetir. A presença de Deus nos move e nos faz comunicar a sua presença. No versículo 24 e depois no versículo 39 e 40, a gente percebe ali que tanto Isabel quanto Maria, as duas então se encontram aí em estados de grávidas. Ambas engravidaram. Maria, ao saber da sua gestação, corre ao encontro da sua prima Isabel. E o anjo fala para ela, falou, a sua parenta está de 6 meses. Maria, como uma mãe, poderia ter pensado, nossa, o que eu vou fazer do enxoval? Será como vai ser o quartinho do meu filho? Onde que eu vou morar com José? Como que vai ser? Nós temos uma gestante aqui. Estou falando alguma brincadeira? Não, quando a gente se encontra nesse estado de concepção, a gente começa a pensar, como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Que carrinho que eu compro? Será que eu faço assim? Que cor que eu uso? A gente entra no modo planejamento. Maria não planejou nada para ela. Ela pensou, minha prima Isabel está grávida de 6 meses e eu vou ao encontro dela. Maria se moveu. Maria não esperou o anjo mandar. Maria foi em direção de Isabel. Agora pense comigo. Isabel era uma mulher idosa, grávida já de 6 meses. Nós temos uma idosa de um lado, que recebeu o milagre do Senhor, e temos uma jovenzinha do outro lado, também grávida, cheia de medos, cheia de temores, com suas limitações, falta de conhecimento, e as duas vão ao encontro. E algo lindo acontece. É interessante que Maria, ela foi num processo para cuidar de Isabel. Mas não só isso. Isabel também serviu para cuidar de Maria. Quando as duas se encontram, nós vemos ali que algo lindo acontece. Maria ali, então, com 3 meses, Isabel com 6 meses, e ambas estavam grávidas, e ambas tinham a presença de Deus dentro de si, porque diz o texto que João Batista, no ventre de Isabel, tinha já o Espírito Santo. Se vocês olharem no versículo, diz, o anjo falou, desde o ventre ele será cheio do Espírito Santo. Maria vai ao encontro de Isabel. Maria carrega quem no seu ventre? Jesus, o próprio Deus. E quando elas se encontram, diz assim, entrou Maria na casa de Isabel e a saudou. Havia uma saudação muito comum entre os judeus, que é shalom.
No texto não fala, mas era algo comum às pessoas quando se encontravam. Shalom, que significa paz, esteja convosco. Que a paz de Deus esteja convosco. E Maria cumprimenta Isabel com essa, né, dessa forma. E quando Maria fala, Isabel, então, em seu ventre, se estremece. E ali ela começa a proferir várias coisas a respeito de Maria. O que eu acho lindo nisso é que a criança no ventre de Isabel, João Batista, cheio do Espírito Santo, se comunicou com a sua mãe. E a sua mãe se comunicou com Maria, que carregava Jesus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, amados, é isso que acontece. Ali, naquele momento, Isabel foi cheia também do Espírito. A criança que estava dentro dela não sabia falar, mas ela conseguiu ali, através do poder de Deus, profetizar na vida de Maria e declarar quem era aquela mulher e quem era a criança que carregava no ventre dela. Porque João Batista veio para preparar o caminho, ele não veio para ser o Senhor. E a criança no ventre de Isabel, então, já declara ali: o meu Senhor está aqui. Jesus está aqui. Isabel, cheia do Espírito Santo, foi capaz de comunicar isso. Irmão, irmã, não há situação desafiadora nas nossas vidas que nós não possamos também sermos cheios do Espírito Santo e sermos capazes de termos essa ousadia em comunicar que Deus está conosco. O Deus vivo, Cristo Jesus, Ele habita em nós. Quando nós temos essa convicção, nós somos então capacitados, assim como Isabel foi, e assim como Maria também, a nos comunicar com a nossa família, de forma que a gente traga cura, acolhimento, salvação. Nós somos capazes de comunicar àqueles que nos cercam, que há sim uma esperança neste mundo e que não está perdido, e que Jesus veio a este mundo para nos salvar e nos curar. Ele veio para nos fazer bem-aventurados. Eu achei fantástico o louvor hoje. Cadê o Wagner? Wagner, tu fosses direcionado pelo Senhor, eu não tenho dúvida. Porque no louvor, vocês perceberam? Falou sobre bem-aventurado. Falou sobre confiar no Senhor. Falou sobre nós estarmos na presença de Deus. Deus, Ele não faz as coisas pela metade. E quando então ali há esse encontro entre uma idosa e uma jovem, ambas cheias da presença de Deus, porque em seus ventres carregam aquele que abriria o caminho e aquele que concluiria todas as coisas, houve ali proclamação de vida e de transformação. Você e eu, por mais desafiador que sejam as coisas que são colocadas diante de nós, somos convidados a nos comunicar uns com os outros dentro dos nossos lares e a nos comunicar com os de fora. E principalmente a ouvir essa presença, essa voz de Deus que nos ajuda em todas as coisas. O anjo, nas duas oportunidades, quando ele aparece para Zacarias e ele aparece para Maria, os dois temem. E o que o anjo diz? Calma. A voz de Deus nos acalma. Essa presença de Deus que habita em nós nos move, assim como moveu Maria, e ir em direção à sua prima. E ela também nos move a comunicar que a presença dele habita em nós. E por isso nós não precisamos temer. Porque as promessas que Deus fez para mim, que fez para a sua família, elas irão se cumprir. Porque aquele que crê, assim como Maria acreditou ali, e apenas perguntou, como isso vai acontecer? Gente, não está proibido a gente perguntar para Deus. Às vezes nós temos dúvidas, nós somos humanos, nós temos medo, é normal. Mas nós não podemos duvidar do poder de Deus. O poder de Deus, ele é superior e maior do que tudo aquilo que nós podemos viver, pensar, sentir, agir. Amém? E quando Deus fala, há vida. O anjo disse a Zacarias, o anjo diz a Maria,
que eles iriam conceber, né? Através de Isabel e através de Maria. Quando a voz de Deus entra em cena, não tem como dar errado, se nós confiarmos. Porque a voz dele tem o poder de criar, a voz dele tem o poder de agir, a voz dele tem o poder de nos sarar das nossas dores. A voz de Deus tem o poder de mudar qualquer situação para a honra e glória dele. Para finalizar, a presença de Deus, ela nos enche de louvor. Após esse encontro poderoso entre Maria e Isabel, Isabel ali, né, fala aquelas coisas maravilhosas a respeito de Maria. Maria, então, possuída pelo Espírito Santo de Deus, coloca ali um cântico, que é conhecido, né, como Magnificat. Uma das coisas mais lindas que a gente encontra no Novo Testamento é esse cântico de Maria. Não foi um cântico da boca para fora. Foi uma mulher tomada do Espírito Santo de Deus e ela começa ali a profetizar e a revelar aquelas coisas que Deus fez e que iria ainda continuar fazendo através do seu filho. Eu brinquei com o Leonardo na hora que ele sentou ali, que eu falei, amor, quem mandou você usar o texto de 1 Samuel 2, que é o cântico de Ana? Vocês se lembram de Ana? Quem conhece Ana? Levanta a mãozinha assim, ó. Eu conheço. Ana era o quê? Estéril. Ana buscava no Senhor incansavelmente para que aquela história dela de esterilidade fosse revertida em filho. E Deus ouviu Ana, Ana gestou e Ana então entregou o seu filho no sacerdócio, que é Samuel. E quem foi Samuel, né? Maravilhoso. Ungiu 2 reis. Leonardo falou também sobre Samuel um pouquinho pela manhã. E Ana, acontece a mesma coisa com ela. A partir do momento que ela vê que Deus atendeu sua prece, ela faz também ali uma revelação maravilhosa, um cântico. Quando Deus muda a nossa sorte, quando nós confiamos no Senhor, quando nós cremos que aquilo que Ele nos prometeu irá se cumprir, nós somos tomados de louvor. Nós somos movidos a glorificar a esse Deus que tudo pode na nossa vida. Maria fez isso. E o interessante é que esse cântico dela, ela fala ali sobre um Deus, eu vou até ler agora para não me perder, que fala assim, ó, revela um Deus que se preocupa com aqueles que sofrem, sem levar em conta sua posição social, condição humana pecaminosa, que todos os que creem em Deus serão alcançados com a graça misericordiosa e salvação. Jesus é o Messias aguardado, é aquele que foi prometido de geração em geração, e logo na saída, Maria já fala, Deus alcançou uma filha. É interessante que ela fala assim, no texto, né? A sua serva. A palavra serva, traduzida, é escrava. Um Deus que alcançou uma menina que não era rica, que não tinha status social, era uma menina de uma cidadezinha. E fez dela a mulher que nós conhecemos. Jesus, quando nasceu em trono de ouro? Não. Nasceu na estrebaria, junto a animais. Tudo, nada preparado. Ju, você imagina seu filhotinho, Tiaguinho, nascendo numa condição tão drástica? Não. Foi isso que Maria enfrentou. E quando eu me lembro que Maria é chamada de bem-aventurada, bem-aventurada é aquele que é feliz. É daquele que tem felicidade. E Maria, então, profere esse cântico maravilhoso, ela vai falando, é para nos lembrar que Deus, Ele não olha para a gente, a nossa situação, Ele não olha a nossa condição financeira, Ele não olha quem nós somos, Ele não olha essas coisas. Ele sonda o nosso coração e Ele age, se for o propósito dEle, dentro daquilo que nós pedimos. Zacarias pediu um filho. Zacarias duvidou, Zacarias foi punido, mas Deus deixou de agir? Não, Deus não deixou de agir. Deus continuou a sua obra maravilhosa. Quando nos lembramos de Maria,
essa mulher feliz, maravilhosa, né, que nós nos lembramos, qual foi a última imagem que Maria teve de seu filho? Desculpa. Maria viu aquele que era prometido, o seu filho, que ela amamentou, que ela carregou. Aquela jovem cheia de sonhos, né, que teve ali José ao seu lado, pela graça de Deus, que foi alcançado também pelo anjo. Ela ensinou Jesus no caminho que ele deveria andar. E essa mulher feliz, bem-aventurada, foi colocada diante da cena do seu filho na cruz, sem que ele merecesse isso. Depois desse momento, a gente não ouve muito falar de Maria, mas a gente vê que Jesus deixa um filho para cuidar dela, que é João, o seu queridinho, né? O seu best friend. Maria jamais imaginou que o fim do filho dela seria aquele. Então, ela se empenhou em cuidar daquilo que Deus tinha dado para ela. E ela comunicou ao seu filho Jesus tudo o que ele precisava aprender como mãe. E eu creio juntamente com seu pai José. Maria se cercou de Isabel, que ajudou ela nos momentos, né, que ela precisava de apoio. Eu e você, quando temos essa visão de que Deus nos chama como nós somos, diante das nossas limitações, nós não temos ideia daquilo que Deus vai fazer por nós. Maria gestou o Filho de Deus, viu seu filho ir para a cruz, mas eu creio que ela entendeu em seu coração que aquilo era a vontade do Senhor. E por isso o nome dela está escrito nisso daqui. E serve de exemplo para nós. Isabel confiou naquilo que Deus falou para seu marido. E por isso o nome dela está escrito aqui, na palavra de Deus. Zacarias duvidou, mas ainda assim, o nome dele está escrito aqui, na palavra de Deus. Outros homens e outras mulheres que foram chamados por Deus ao longo de suas histórias, tropeçaram, caíram, tiveram falhas, enfrentaram lutas, mas nessas situações, Deus sempre reverteu, assim como aquela maldição da esterilidade de Isabel, Deus reverteu em bênção. E é assim na minha e na sua vida. Que nesta noite, então, nosso desafio é crer como Maria acreditou. Buscar entender e atender a voz de Deus, porque quando nós fazemos isso, nós temos aí a oportunidade de vivenciar milagres inimagináveis. Ele nos transforma em seus comunicadores, um povo que anuncia as boas novas da salvação, e ele começa isso a partir das nossas famílias. Cuide da sua família. Comunique dentro da sua família as coisas que vêm do coração de Deus. Busque orientação da palavra de Deus para abençoar a vida do seu filho, da sua filha, do seu esposo, do seu marido. E por extensão, da sua mãe, se ela for viva, do seu pai, do seu irmão, do seu tio, da sua tia. Nós somos chamados para ser comunicadores da salvação que há em Cristo Jesus. Porque nós, quando cremos, nós, quando atendemos, nós somos chamados de bem-aventurados, felizes. Independente do resultado final, nós somos porque Deus assim o diz. Então, em nome de Jesus, que nesta noite você traga para o seu coração essa palavra. Você, mãe, é bem-aventurada. Você, pai, é bem-aventurado. Você, filho, filha, são bem-aventurados. E nos reunimos como família de Deus para viver e para comunicar a salvação que há em Cristo Jesus. E eu tenho certeza, e a palavra de Deus diz que Ele usa as nossas famílias para isso. Amém? Que o exemplo dessas mulheres e deste homem possa ser guardado em nossos corações e assim, todos juntos, sirvamos a Deus com amor e gratidão. Amém? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, na Tua presença, nós queremos nesta noite, Deus, te agradecer. Te agradecer porque o Senhor fala aos nossos corações,
Te agradecer porque o Senhor nos dá a permissão de ouvir a sua voz. Te agradecer porque o Senhor tem, ó Deus, dia após dia, cuidado do teu povo. O Senhor é um Deus que de geração em geração tem nos tocado, nos alcançado e nos salvado. E eu creio, Deus, em nome de Jesus, que grandes coisas o Senhor tem para a vida desta igreja e que o Senhor pode, ó Deus, em todas as situações, operar além daquilo que nós pedimos e além daquilo que nós imaginamos. Em nome de Jesus, abençoe cada mãe, cada pai, cada filho desta igreja, com a tua bênção, ó Deus, e com fé, para que nós possamos crer, ó Deus, e jamais duvidar que as tuas promessas que foram lançadas sobre nós se cumprirão no tempo determinado. Para a tua honra, tua glória, em nome do teu Filho Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Louvado seja Deus, que nos abençoa e que nos dá esse privilégio. Nós vamos ter ainda o cântico das crianças aqui? Vai ter, Fábio? Tá tudo ok lá? Ok. Nós tivemos pela manhã uma homenagem das crianças para as mães e agora à noite nós vamos ter de novo aí essa homenagem, essa celebração. Enquanto nós aguardamos as crianças virem aqui à frente, eu quero convidar as mães para virem aqui. Nós vamos orar em nome de Jesus e agradecer a Deus pela vida das mães. Todas as mães que estão presentes, por gentileza, venham aqui à frente. Nós temos espaço aqui, nós queremos orar e eu vou aproveitar, né, a pregadora da noite aqui, eu sei que ela é mãe, mas ela vai orar também pela vida das mães que estão aqui presentes. Ao orarmos aqui, nós vamos agradecer pelas mães presentes e também nós vamos orar pelas mães representadas, né? Há mães que não estão aqui, obviamente. Dia das Mães, muitas famílias viajam, né, para estar aí junto com as suas mães, com a sua família. E há mães representadas que não são membros aqui dessa igreja, mas são as nossas mães. Então nós vamos agradecer em nome de Jesus. Enquanto a seminarista Thaís ora, você pode estender a sua mão na direção das mães. Nós vamos agradecer em nome de Jesus. Pai querido, no nome do teu Filho Jesus, nós queremos, ó Deus, nessa noite te render graças pela vida de cada mãe aqui na sua igreja, Deus. Foram mulheres levantadas por ti, ó Deus, nessa missão maravilhosa e divina que é a maternidade. Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a operar na vida dessas mulheres, com graça, com amor, com bondade, com cuidado, tudo aquilo, ó Deus, que elas necessitam para que elas possam te servir como mães, como mulheres, como aquelas, ó Deus, que comunicam de geração em geração a tua obra de salvação. Em nome de Jesus, que o Senhor as capacite com muita sabedoria, Deus, para que elas possam, em nome de Jesus, ouvir a sua voz e transmitir isso às suas gerações. Para as mães que aqui estão à frente, para as vovós que também têm feito isso, que Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua bênção seja transmitida a elas e a partir delas, ó Deus, para os seus filhos, para os seus netos e bisnetos, e que o Senhor continue a usar essas famílias, ó Deus, para levantar todos aqueles que serão salvos pelo teu Filho Jesus. Que o Senhor as supra de todas as necessidades mais íntimas. Passe em revista agora, Deus, em nome de Jesus, se elas necessitam, ó Deus, de cura emocional, cura espiritual, Senhor, de cura na sua autoestima, se elas necessitam de encorajamento, força, Deus, liderança, que o Senhor, em nome de Jesus, que conhece o íntimo de cada uma delas e a que o Senhor a chamou desde o ventre de suas mães, que o Senhor possa capacitá-las para toda boa obra, em nome de Jesus, e que eu me incluo nessa e elas também possamos ser usadas para o teu louvor, para a tua glória, e sejamos, ó Deus, mulheres bem-aventuradas, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.
Não. Mas podem se assentar. As crianças vão vir aqui à frente, daqui a alguns instantes, portanto. Carol, pode ser aqui embaixo, ok? Então, fiquem à vontade. Pode sentar. Pode ir. Nós vamos fazer a oração final, impetrar a bênção e depois cantar o pós-lúdio. Coloque-se em pé mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nesta noite, pela tua presença. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor fala conosco, porque podemos ouvir a tua voz, e ao ouvirmos a tua voz, podemos fazer a tua vontade.
Manifesta agora a tua graça e o teu cuidado sobre nós. Dás uma semana abençoada, Senhor Deus. Guarda-nos no retorno aos nossos lares, guarda-nos nesta semana e que o nosso coração permaneça no Senhor, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Confie em Deus, invoque Ele e Ele te ouvirá. Amém? Uma boa semana, em nome de Jesus.